Deixa eu falar com a repórter Gorete Santos, ela também está percorrendo a cidade de Teresina para falar a respeito desses casos e como as pessoas têm se comportado esses dias em função do anúncio do coronavírus. Gorete Santos, há muita procura por supermercado, muita gente indo no comércio, há muita procura por produtos específicos. A rotina do teresinense mudou depois dessa luta contra o Covid-19. Gorete Santos, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joyce, a você e a todos. O que nós observamos na manhã de hoje foi justamente uma correria por produtos essenciais. Muita gente nos supermercados superlotados na capital durante toda a manhã de hoje. A gente observou isso também em outros tipos de estabelecimentos, uma correria às agências bancárias, inclusive a algumas farmácias. Em relação aos supermercados, há um receio muito grande da população de desabastecimento e especialmente depois da confirmação dos 3 casos aqui no estado do Piauí, a impressão que a gente tem, a percepção nas ruas é que esse medo ele se agravou e essa correria pelos supermercados também. Nós percorremos alguns supermercados na manhã de hoje, longas filas, carrinhos dos supermercados lotados, então, na verdade, as famílias estão procurando estocar comida em casa. É o que a gente observa, é o que a gente pôde conferir durante a manhã de hoje, Joelson, aqui na cidade de Teresina. E a gente vai trazer daqui a pouquinho uma entrevista com o presidente da Associação dos Supermercadistas, justamente para tirar essas dúvidas da população. Vai haver, de fato, uma restrição no abastecimento? No horário de atendimento dos supermercados, os supermercados vão fechar, vão diminuir a quantidade por pessoa, tudo isso daqui a pouquinho, questão de minutos, Joelson. Então, Gorete Santos, nós vamos trazer a informação daqui a pouco, a entrevista com o Raul Lopes. Os supermercados estão lotados, como você pode ver aí. A procura das pessoas pelos produtos, olha só, todo mundo se protegendo como pode, usando máscaras. Evidentemente que todas essas pessoas aí que têm a precaução da máscara estão lavando suas mãos. Agora, tem bebê no meio, né, gente? É um negócio realmente difícil conscientizar as pessoas sobre a gravidade do que é um coronavírus. Mas está todo mundo procurando nos supermercados os produtos. O receio é de desabastecimento. Temos desabastecimento no Piauí? Não, não temos. Mas evidentemente que está todo mundo preocupado com isso. Porque você tem os fornecedores que fornecem para esses supermercados que eventualmente podem suspender as atividades. Você tem o próprio supermercado em si, na atividade varejista no estado do Piauí, que pode eventualmente suspender suas atividades. Então, tudo isso gera desconfiança. E na desconfiança, a corrida pelas gôndolas, a corrida nos caixas, a tentativa de garantir compras, de garantir a proteção e o estoque em casa. Vamos ver como é que os supermercadistas estão encarando isso. Vamos falar com o Raul Lopes, que é representante dos supermercadistas e fala conosco ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Doutor Raul Lopes, boa tarde, obrigado por atender aqui a nossa produção do Jornal do Piauí, um momento tão crítico e tão complicado. Qual é o risco hoje do estado do Piauí sofrer com desabastecimento? Não há, no momento, nenhuma expectativa nesse sentido. Os supermercados estão todos bem abastecidos, o fluxo de abastecimento de caminhões interestaduais continua normal, não há uma expectativa. O que nós vimos hoje era esperado. Houve uma notícia e foi colocada que o supermercado poderiam fechar no horário estabelecido pelo comércio, 6, 7 horas, 8 horas da noite. Então, a população correu ao supermercado para reforçar o seu abastecimento, mas os supermercados vão continuar como é uma atividade essencial, como farmácia, nos seus horários normal. A população fica tranquila, porque o abastecimento continua sendo prioridade, a limpeza das lojas foi reforçada e todos os funcionários estão conscientes da prestação do serviço que deve ser o setor de supermercado. Todos nós estamos muito preocupados. Tipo de produto que tem despertado mais o interesse do consumidor nesse período? A parte de limpeza tem chamado muita atenção. Essa é que vem uma procura grande. A parte de frutas, verduras e legumes também teve uma venda considerável, mas
foi retomada hoje, os critérios. A Associação de Supermercados e o nosso sindicato acompanha isso nacional. Nós fazemos o acompanhamento em todos os estados brasileiros para ver a situação de determinadas cidades, sim ou não, como é que está sendo o abastecimento. Nós reportamos isso de maneira sincera e honesta, porque nós temos essa mesma preocupação. Nós estamos no mesmo barco de todo mundo. Nós queremos também nos precaver, nós queremos ter cuidado com isso e, acima de tudo, preservar o nosso cliente, o nosso fornecedor e os nossos funcionários, colaboradores. Estão cientes disso e a associação acompanha rigorosamente isso no dia a dia com todas as autoridades sanitárias, governamentais, municipais, obedecendo rigorosamente o que é determinado tanto a nível nacional como a nível municipal. Existe uma preocupação com aquelas pessoas que eventualmente compram mais do que um produto, por exemplo, uma caixa de álcool gel, 10 quilos de arroz. Vocês vão limitar, existe algum tipo de orientação para limitar o número de compras por produto, para evitar um desabastecimento e que parte das pessoas acabem acumulando demais em casa? Não há não. As pessoas têm sido comedidas, não estão exagerando demais nas compras. Tem determinados itens que elas se precapam, que eu falei, a parte de limpeza, eles precisam ter mais produto, o gel, agora o álcool foi liberado, mas ainda não tem no supermercado, mas não é essa a preocupação, não há limitação, entendeu? Às vezes se põe lá, até por uma questão de educação, não leve tanta quantidade disso, tem as placas, estão orientando conforme o pessoal que encerrou no supermercado, é a parte de degustação. Não há recomendação para que nenhum supermercado faça mais degustação para cliente. Ele não vai encontrar essa degustação, tá certo? Aquele produto que você vai lá e tira um pouquinho aqui, come um pouquinho, experimenta, não. Esse está fora de... no momento atual, os promotores estão orientados a não proceder dessa forma. Portanto, a nossa preocupação, João, é como você disse, a todos, pega todo mundo tem a mesma situação. Vamos continuar funcionando dentro da normalidade, o supermercado abre amanhã, abre em domingo, não há problema nenhum de nenhum produto de desabastecimento no momento. Se houver, é pontual, alguma coisa que logo vai ser reposto. Há uma orientação, evidentemente, hoje dos médicos e das equipes especializadas para que as pessoas permaneçam em casa. Surge aí uma demanda pelo delivery, pela entrega em casa feita pelos supermercados? Isso vocês têm percebido também, não? Alguns supermercados já vêm adotando esse sistema, que vem funcionando muito bem. Outros não tinham adotado, mas apressaram a fazer esse atendimento. Quando não, as famílias recorrem a mototáxi, recorrem a esse sistema novo de fast food, a pessoa vai lá, faz a compra, leva a maquininha, tá certo, e traz. Mas é uma evolução. A loja em Teresina, hoje, que é campeã, inclusive, de vendas nesse sistema no Brasil, que é uma loja aqui de um grupo de fora. Mas tudo bem. Mas essa prática está de rotina dentro do supermercado. Evita o deslocamento da pessoa do supermercado. Já vão estabelecer agora determinados horários para quem, digamos, o pessoal acima de 60 anos, já vai ter horário específico e testes com garantia para que ele tenha acesso à loja. Nós não podemos, no momento atual, limitar a quantidade de pessoas em lojas, porque cria um desconforto até para o cliente, mas já está sendo reunido e decisões nesse sentido. Nós vamos orientar as pessoas que não precisa mais ir todos no mesmo instante para a loja, que ele vá no horário da noite. Temos supermercado que funciona 24 horas, vá mais cedo para a loja, está toda abastecida, atende bem, não precisa ter o pique. E justamente são os horários de maior venda em supermercado, que é esse horário que vai de 5 horas da tarde até 8 da noite, é o horário de pico no supermercado. Então não é aconselhável ir nesse horário. Procure um horário mais confortável. Para finalizar, eu queria falar agora com o empresário, Raul Lopes, o homem do segmento. O Brasil estava enfrentando uma crise, ainda está.
Agora veio o caso do Covid-19. Como é que o senhor tem percebido as reações da economia, os movimentos da economia? Que preocupação isso traz de maneira geral pelo cenário econômico que nós devemos mergulhar nos próximos meses? As medidas estão corretas. Essas que são as medidas adotadas em outros países, e também o governo se preocupou com a pequena e média empresa, não só a grande empresa. Os supermercados pequenininhos, os bairros, mercadinhos pequenos que trabalham e são orientadas com sua inscrição no Simples, têm a facilidade de prorrogar seus pagamentos. O governo está olhando essa preocupação para que não haja demissão no setor. Então essa é a preocupação maior, é que hoje a preocupação se limita a manter as lojas, manter o funcionário recebendo em dias, tudo direitinho, e que não haja atraso. Quer dizer, já houve uma ajuda grande nesse setor. E nós vemos, não para grande loja, financiamento também, vai voltar a partir de segunda-feira, alguns bancos oficiais. As medidas são essas, tomadas no mundo inteiro. E aqui no Brasil estão sendo adotadas e estão seguindo rigorosamente. Já estão, inclusive, valendo. Não é esperar que a Câmara, Senado aprove, já está valendo as medidas. Agradecer ao senhor, doutor Raul Lopes, que representa os supermercadistas. Obrigado pelas informações, pela gentileza de nos atender e mais, por colocar para a população um clima de tranquilidade. Precisamos ter calma na hora de ir aos supermercados. Muito obrigado, doutor Raul Lopes. Um abraço, muito agradecido, e um grande abraço a seu pai, viu? Muito obrigado também. Obrigado, Raul Lopes, pelo abraço aí para o meu pai, João Silva, que está acompanhando a gente de casa. Está lá em casa também para preservar-se, para evitar que o coronavírus possa prejudicar. Nós falamos agora há pouco a respeito da corrida aos supermercados nesse período de crise do coronavírus. Mas a preocupação também é com as farmácias. Tem muita gente atrás de medicamento para combater efeitos eventuais de uma gripe. Aliás, tudo isso precisa ser feito com orientação médica, não é toda medicação que é apropriada para a doença. Então, mas mesmo assim há uma procura. E também, claro, os equipamentos de limpeza e proteção, máscaras, álcool em gel, turma está correndo atrás. Gorete Santos, você viu também como é que foi essa movimentação no setor das farmácias. Tem muita gente procurando por produtos nas farmácias de Teresina, Gorete? Em algumas delas até fazendo fila do lado de fora, Joelcio. E o pior, muitos desses produtos já sumiram das prateleiras, né? Ontem mesmo, estava procurando vitamina C, não encontrei em algumas farmácias. Hoje eu tive informação no centro da cidade, algumas pessoas reclamando, inclusive, de medicamentos que não são nem indicados para resfriados ou para qualquer coisa do gênero. Um pai de uma pessoa com lúpus me informou que não conseguiu mais encontrar aqui em Teresina o remédio para a filha dela. Depois de muitas informações acerca das pesquisas que estão sendo desenvolvidas em busca de medicamentos contra o coronavírus. Medicamentos que estão sendo testados nos Estados Unidos, alguns deles já com alguma eficiência, né? E aí as pessoas, no momento que veem essa informação, já correm para a farmácia para procurar o medicamento. Fica inclusive o alerta, esses medicamentos estão sendo testados, ainda não há essa confirmação, inclusive da dosagem, da composição dela, que não seria necessariamente igual ao que a gente já encontra em algumas farmácias. Nós percorremos algumas farmácias, em algumas delas, como eu falei, há uma movimentação tão intensa que a fila do lado de fora e restrição da quantidade de pessoas para entrar. Nós observamos isso também, Joelson, em relação às agências bancárias. Inclusive, em algumas agências do Banco do Brasil, havia muita gente reclamando do lado de fora, que já era 10 horas, a agência não havia sido aberta. Estava ocorrendo uma reunião dentro da agência, foi a informação que a gente teve dos seguranças, de que eles estavam tentando tomar algumas medidas, algumas ações mesmo, em relação a esse atendimento às pessoas. Porque, a exemplo de outros estabelecimentos, o acesso está sendo restrito, as pessoas estão entrando de 5 em 5, em algumas agências de 10 em 10, mas uma longa fila se forma do lado de fora. O mesmo ocorreu também na Caixa Econômica Federal.
Há uma restrição também da quantidade de pessoas para entrar e as longas filas se formando lá de fora. Inclusive, em relação à Caixa Econômica Federal, as agências aqui em Teresina, várias delas, estão abrindo mais cedo, às 9 horas da manhã. A agência da Praça Rio Branco, a agência da Costa e Silva, a agência do Jockey Club, da Avenida Presidente Kennedy, do bairro de Seu, todas elas, segundo os próprios funcionários, um gerente da Caixa Econômica Federal informou que estão abrindo às 9 horas da manhã. Ainda não há uma determinação para a mudança desse horário, pelo menos por enquanto permanece assim, mas esse horário de 9 até às 10 horas da manhã é para o público prioritário e a partir das 10 horas da manhã para as demais pessoas. Joelson.